Então, o terceiro vídeo, continuidade. Ao Sorin, da data 26/4 do ano 2025, né? Porque os sinos dobram. Então, e na areia do deserto da Arábia, né? O funeral no fundo do mar. Você tem que ver o vídeo anterior, para não voltar muito, né? Volta no vídeo anterior para você entender. O sustento do povo se estendeu para o deserto. Em Al-Husaf, no caixão, na caixa, era uma caixa que estavam os seus restos mortais. O seu corpo estava na caixa. O seu corpo, a gente fala osso, mas por quê? Ossos é porque ele já não estava andando. O seu corpo estava ali. O seu corpo estava ali. Os seus ossos estavam ali. Entenda isso. Os seus ossos estavam ali. Para que não se criasse nada que poderia entrar no corpo de Al-Husaf. Entenda bem, ele foi guardado. Existia-se sim a dispensação de autoridades de alta patente no meu reino para guardar-se o corpo. Nada se aproximava, nada entrava nos ossos de Al-Husaf. Por quê? E Al-Husaf vive. Eu não sou o de mortos. Entenda isso. A palavra estava ali, da mesma forma. No esguife, no caixão, na padiola, na caixa, na arca. Pois U é o de vivos. E então até os ossos falam. U é o de vivo. Eu sou Yahushua de vivo. Até os ossos falam. Através de suas profecias em vida. O Ohave, o carinho. A escolha por Yalsoru. A decisão de amar Yalsoru. Esse foi o exemplo de Al-Husaf. É o exemplo de Al-Husaf. Este é o exemplo de Al-Husaf. Entenda, Al-Husaf vive. O Ohave Ul, é o Ohave de Ul, de Al-Husaf, por Yalsoru. Por Yalsoru. Porque Al-Husaf entende a revelação. Que ele é Yalsoru. É a casa que habitou a palavra no Mizraim. E essa palavra foi proferida. E todos creram em Al-Husaf. E todos se tornaram Yalsoru. Porque creram primeiro em Al-Hukaf, que era Yalsoru. Assim que nasceu Benod, Benjamin, eles passam a ser chamados espiritualmente por Yalsoru, uma grande nação.
Então, até os ossos falam, através de suas profecias em vida, o Ravi, o carinho, a honra que tem por Yaoshuru, Yahussaf entrou na terra prometida. Yahussaf entrou na terra prometida. E pronto, ele entrou. O primeiro a entrar na terra, Yahussaf. Ele entrou na terra prometida, afirmada aos seus antepassados. Quando foi sepultado, aí que Yahussaf abriu os portais de Jerusalém. O primeiro abrindo os portais para que os seus demais Ahim, Ahot e Hamas entrassem. Para que entrasse o Shomeshahu, entre aspas, o sol, a Luliahu, entre aspas, a lua, Yahukaf e Rokahu, e as demais, Liahu, as servas de Liahu e a serva de Rokahu, as 4 esposas de Yahukaf. E as Kokavim, os Ahim de Yahukaf, e os demais, Yazahut. E quem? São esses. E o próprio Yahukaf, que é o Yashuru. Então, por isso que a importância dele ser sepultado na terra, que outrora foi dada a Abraão, que Abraão não habitou a terra, mas os filhos dos seus filhos habitarão a terra. Essa foi a palavra que eu fiz com ele. Depois de um governo de um povo que reinasse, seriam extinto. Assim é o tempo atual. A profecia já está dita. No tempo certo, todo Yaoshuru habitará a terra. E o governo que durou, humanos serão extintos. Assim como foi os governos Kenanulita e dos demais reinos que estavam ali. Só que agora é para a eternidade. Lá foi temporal, agora é eterno, porque o reino é a grande rocha que rola e esmaga todos os reinos da terra. Segundo a profecia de Dayaonu. A profecia do Dayaonu. Yahweh é o meu sustento, é a minha força. Ele que me livra da morte. Ele que me livra da boca dos leões. A terra prometida, quando foi sepultado em Siquém, com seus antepassados. Azenat,
mulher de Yahussaf, filha de um sacerdote pontífice, um pontífice romano, pontífice. Já existia, sim, o sistema faraônico naquele tempo. É o que está caindo aí atualmente em toda a Terra, em todo o universo. Vai abaixo. É o fim de reino. É o reino dos Kenanolitas, que durou esse tempo, 400 anos. 400 a 500 anos acaba. É o governo de El Suru, entra agora. Um sacerdote do Mizraim, Azenate. Tive 2 filhos na terra da aflição. Efroim tive 2 filhos na terra da aflição, Azenate. O que é Azenate? Tive 2 filhos na terra da aflição. Aí ela honrou Yahweh. Mesmo na terra da aflição, ela teve 2 filhos, dado a Yahshua, que são acondicionados como filhos legítimos de Yahshua. São Yahshua também, e cabeça de nação, de nações. Tanto Efroim como Minarri. Mas nos detenhamos a mão direita de Yahshua, que foi na cabeça de quem? De Efroim. Que ele, dali, seria uma sequência até Mehushihai. É isso? No tempo de aliança. No tempo de aliança. Representando um sacerdócio, né? Que haveria ali. Então, que durou ali. Esse sacerdócio, ele durou até ali. E depois veio. Foi vindo. E foi em Yehuda. É onde o Mehushihai, ele vem para todos, tanto para os Yahudim, como para os que estão espalhados por toda a terra. Então, ali vem o sacerdócio, né? Efroim é tão importante, gente. Efroim é tão importante porque a mão direita de Yahucaf recaiu sobre Efroim. Pensa bem o peso. Por que a mão dele recaiu sobre Efroim? E por que ele adotou como seus próprios filhos na herança? Porque Yahussaf, eles não permitiram que Yahussaf exercesse nenhum ministério. Por quê?
Porque Yahushua, ele tinha necessariamente ir ao Mizraim. Na realidade, eles não tinham Yahushua como um Yahudim. Não tinha. Mas pelo testemunho de Yahushua, eles se dobraram a Yahushua. Necessariamente se dobraram. E dali vem Shamu, não é isso? Shamu, representando o sacerdócio, que vem de Yahushua. O que nos reporta a quem é o guerreiro Yahushua, que conduziu o povo na travessando de quê? Na travessia de quê? Do Yaldaião, do rio de Águas Turvas. É um filho de quem? De um que estava ali. Yahushua. E ali vem Shamu, o profeta Shamu, vem dessa linhagem. A importância de Efroim. Por que a mão direita de Al-Rokaf pousou sobre Efroim? Porque Shuamu, ele iria eliminar os inimigos de Oxuru. Os gigantes, os Nephilim, os Amalequitas, os Amaleque. Porque o rei poupou a vida de Amaleque, porque ele era formoso. E o povo pedia, ele atendeu. Mas veio Efroim e passou a espada. Porque Efroim é um guerreiro. E o que? Mas o crer estava em quem? Em Efroim, que era pequeno. O menor, mas se tornou maior, em Yahushua, que estava com quem? Com Yahushua, que ele assistia tudo aonde? No templo. Aonde era o templo? Na fumaça, na escuridade. E só que Yahushua não via ele. Era escuro. E depois ele era Yahushua. Aí ele entrava. E ninguém via ele. Ele conversava com o próprio Yahushua. Mas Yahushua não via. E quem que aprendeu tudo? Yahushua. Por isso que ele foi colocado como sucessor de Yahushua para terminar de conduzir o povo à terra prometida. Quem que entrou na terra prometida foi Yahushua. Yahushua não. Yahushua não. E quem que entrou? Foi da tribo de Levi? Não. Da tribo de Efraim. Quem entrou? Viu a terra que conduziu o povo, que venceu mais reis do que Yahushua. Yahushua. Atravessou o Yaldaião. Ele atravessou o Yaldaião. E atravessou também. E Yahushua estava onde? No Mizraim. Atravessou o mar. É o quê? É a semente. É
A semente. Ele estava no ventre. Ele estava ali. Atravessou. Ele veio na terra. E ele entrou. Então, isso nos remete ao sacerdócio. Chamou Efraim e Yehúshua. Yehúshua, tribo de Levi, de Arão. Yehúshua não. Então muda-se o sacerdócio. Ali muda. Ou é o profeta. O profeta. O profeta. Yehúshua era o profeta. Era o Navim. Harão, o sumo sacerdote. Mas quem pegava na vara, na espada, era Yehúshua. Assim como Yehúshua, o que andava com Yehúshua. Os dois andavam juntos. Você, Yehúshua, você não vai entrar na terra. Por causa da contenda das águas de Meribá. Eu não sou o de contenda. Não. Não tornou o meu nome Rodshua perante Yahshua. Aí vem quem? Yahshua, sucessor. Poderia ser outro? Poderia. Mas vem um lá, que foi rejeitado. Ele foi rejeitado. No Mizraim, tido nem como povo de Yahshua. Mas Yahuwah falou assim, não, mas vai ser. Vai ser. Em respeito a quem? A Yahuwah. Yahuwah continua tendo herança. Então, olha a importância. Por que a mão dele repousou sobre ele? Porque Yahshua sabia de antemão que futuramente necessitaria de sua mão. E isso é a semente, gente. É a palavra. O testemunho de Efraim no Mizraim foi muito grande, gente. Foi muito grande. Foi grande o testemunho de Efraim. E Menahi também. Mas segundo Abrahotial de Yahshua, a palavra de Yahshua, o Efraim ele foi grande no Mizraim em testemunho. Em testemunhar de quê? Do meu nome. Não é isso? Aí vem Daúde. Daúde era o quê? Era sacerdote? Era profeta? Era profeta. Mas Daúde nunca perdoou o pecado? Perdoou. Perdoou. Ele cortou o manto de Shaul. Assim, ó, se eu quisesse matar você, tinha matado. Você dormiu, você vacilou, pegou a botija dele e a espada dele. Ele perdoou ele. Ele exerceu. Ele exerceu. Mesmo não sendo sumo sacerdócio. Como profeta. Como rei. Ele era profeta e rei. Aí vem a linhagem que de Yahshua, a minha. Que de Muki Utzodóquio. Filho de Davi. Não.
Eu sou antes de Davi. Davi é uma representação que eu estaria aqui. E ele comeu o pão da preparação que era reservado ao sumo sacerdote. No ideal de quê? De churrim de hoje. Mas sabe o que é churrim? Porque eu abri o churrim solenemente. Por isso que eu sei. E ele entrou. Ele abriu o churrim solenemente, abriu as portas e comeu o pão. E pegou as espigas e comeu as espigas. Os meus emissários comeu as espigas. E daí? Comeu os pão e as espigas. E colheu no ial de churrim. Porque o churrim não foi criado, o homem não foi criado por causa do churrim, mas o churrim foi criado por mim para o homem, para você alimentar no churrim da minha palavra, senão você morre, vem a óbito. Correto? Então você entende essas colocações? Entende bem? Tudo em ruha, em espírito, em palavra, não segundo a carne. Não. Porque a semente geradora, ela vem de quem? De mim, de Orim. Esse é o novo nascimento. O novo nascimento se dá onde? Nesse corpo. Tu não serás mais Yahukafi, mas sim Yahshuru. Tu não serás mais flor de lis, tu serás Noemial Rou. Tu não serás mais flor de cheiro, tu chamarás Rutial Ru. Tu não serás mais o campineiro. Tu serás Holibé. Então é aí. É tudo pela palavra. Não estamos sujeitos mais à carne, à força do varão. Mas estamos sujeitos ao Ruha, ao sopro de vida, que vem e habita onde? Em Alshuru. Você, a casa. É isso? É isso. Achou complexo? Mas a vida é complexa. Devemos esquadrinhá-la. Com um pouco de humildade e submissão e dependência
e humildade, minha palavra, tudo te será revelado. Aqui são só umas pinceladas do que é a realidade. São só umas pinceladas, tá? Você entender, né? A importância dos nomes. Por que tem os nomes nas tribos, nas nações de Alxuru? Por causa do serviço que cada um vai executar. Mas então o sacerdócio de Levi Alru, de Levi, deixa de existir? Não deixa. Ele está em mim. Como é que deixa de existir? Não, continua. Mas você então, o que você é? Eu sou o Yalro, eu sou o Uruha, eu sou a palavra. Que estou onde? Na casa, no templo. Qual que é o templo? Yalxuru. Ou é tanto no Levita, como no Ruliben, como no Minarri, no Efroim, no Pami, como na tribo de Nayalru, das mulheres. Eu estou aí. Aonde mais? Onde você está? Eu estou na tribo de H. H-Yahu. De Usmaú, Ismaú, chamam de Ismaú, Ismaú. Imaul. Caminho de Imaul. Eu estou. Tá vendo? Mas Imaul. Ele é Yalxuru? É minha casa. A minha casa será chamada casa de Yalxuru. Entende? Todo só. É uma grande nação. É muita gente. E existem as demais nações, uma grande multidão, que habla meu nome, que me reconhece. Independentemente de toda ciência aí, toda eloquência de estudo que tentam me negar e tirar minha existência escritural, mas existe pelos meus atos de Tzadok de justiça, uma grande multidão com palmas nas mãos que dizem, esse é o Messias. Quem é o Messias para eles? É o Criador do mundo. Independente de qualquer coisa, quem é o Messias? É o Criador do mundo. É o que se fez carne e habitou e habita entre nós. Fechou. Vamos para outro vídeo, vamos? Por quarto?